Aos nossos seguidores, um olá especial, porque nós começamos mais um episódio do Fixcast, o podcast semanal exclusivo aqui do Grupo Fix. E hoje, mais uma mente brilhante, mais uma personalidade de destaque na nossa sociedade, na nossa cidade, do nosso estado. Nós temos o prazer de receber aqui ele que é destaque na comunicação, não só em Paranavaí, mas também em toda a região. Um grande destaque na política, foi o vereador mais votado com uma votação expressiva na última eleição e faz um projeto social maravilhoso, projeto social realmente que ajuda muita gente na cidade de Paranavaí e também na região. Nós temos o prazer de receber aqui hoje o vereador Sampaio, o vereador mais votado na última eleição. Sampaio, é um prazer tê-lo conosco nesse episódio. Você vai contar um pouco da tua história, vai contar um pouco desse projeto maravilhoso que você faz, o trabalho que você faz na comunicação. Mas obrigado por você estar com a gente nesse episódio. Ricardo, eu que agradeço, você é um amigo especial, sempre tenho acompanhado o seu podcast, acompanhado os conteúdos e pessoas que acrescentam no nosso município, também no nosso estado, sempre passando por aqui. E aí ficava aquele friozinho no meu coração, né? Será que se um dia eu vou ser chamado para participar de um quadro tão importante, com pessoas tão ilustres, né? Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade e nós estamos aqui para servir a população de Paranavaí, né, com projetos e também com a ação social que nós estamos fazendo pelo município. Sampaio, é o seguinte, você é um nome já que se consolidou na política do nosso município, né? Você mostrou realmente que confiança e representatividade andam juntos, né? Mesmo porque você se destacou na comunicação pelo trabalho que você faz, né? Para as pessoas também, isso é muito válido, né? Um projeto que você vai falar daqui a pouco. Mas assim, o Sampaio nem sempre foi da política, o Sampaio nem sempre foi da comunicação. Quem era o Sampaio lá em 1900 e alguns anos atrás? Conta pra gente. Eu cheguei em Paranavaí com 6 meses de idade. 6 meses, idade 6 meses boa, de idade, né? Eu nasci na cidade de Carapó, no Mato Grosso do Sul. Carapó. Carapó. E não voltei nela ainda, até hoje. Também não tenho, assim, um sonho no coração de voltar. O cara que nasce em Carapó é o quê? Acredito que seja carapoense. Vamos chutar isso aí. Tá bom. Mas é importante que eu fui concebido ali na cidade de Guaporema. Minha mãe engravidou e foi para Carapó trabalhar lá como cozinheira. Naquela época você retirava muita lenha para serrarias e minha mãe foi cozinhar. Certo. Engravidou. Depois de 6 meses, ela veio para Paranavaí, para a chácara do meu avô, ali no Matarazzo, próximo da fazendinha. Com 7 anos de idade, nós fomos morar na Coloninha, numa casa alugada, e depois mudamos para uma outra casa, e fiquei na Coloninha ali até os 40 anos. Depois comprei uma casa ali próximo do Colégio Silvio Vidal, e minha vida foi essa. Mas assim, com 15 anos de idade, eu já estava trabalhando com carteira assinada. Trabalhei na roça, desde os meus 12 anos de idade, nas férias escolares, ia limpar tronco de café, que minha mãe trabalhava na roça, era viúva. Ajudando. Você limpava tronco de café? Tronco de café. Pelo que eu conheço e eu já ouvi pessoas falando sobre essa profissão, era uma profissão perigosa, né? Porque você encontrava muitos animais peçonhentos. E eu encontrei algumas cobras. Você encontrou? Mas achava cobra dormideira, né? Cobra dormideira. Cada um fazia uma atividade. Eu limpava o tronco de café, que minha mãe e meu irmão vinham derriçando, e depois rastelava e banava, né, que colocava no saco para poder embalar e entregar. Depois, já com 13 para 14 anos de idade, aconteceu um fato na minha vida que aí me inseriu no trabalho braçal de roça. Minha mãe, chegando um dia à tarde da roça, por volta de quase 17 horas, chegou um oficial de justiça com uma documentação dizendo que a casa da minha mãe tinha ido para leilão. Meu Deus. Mais ou menos hoje num valor de uns 70 mil reais. Ela tinha comprado um terreno, construído uma casa de madeira em cima, e nós éramos em 7 irmãos, mas só 2 estavam trabalhando, que os outros eram pequenos. E aí minha mãe desesperou. Começou a chorar, e aquilo fez a gente fazer alguma coisa. E aí os patrões da minha mãe, que eram 2 patrões que eram sócios, disse assim: olha, dona Carmen, vamos fazer o seguinte, não se desespere. Vamos emprestar o dinheiro para a senhora. Eu falei, mas como é que eu vou pagar 70 mil trabalhando na roça num valor de 120 reais na data de hoje?
150, vamos dizer assim. E além de ter que alimentar os meninos, que na época era do governo Sarney, era muito difícil alimentar. A alimentação era muito difícil. Sim. E aí ela falou bem assim, ele falou bem assim, eu empresto 35, o meu irmão empresta 35, e um dos irmãos, um dos filhos vai morar comigo e vai livrar a senhora da alimentação, o outro irmão vai morar comigo e vai livrar da alimentação, e aí a senhora fica com os outros. Aí eu disse para a mãe, mãe, eu vou ajudar. Eu tinha acho que 12, 13 anos, e eu fui trabalhar no Mato Grosso, eles tinham comprado 1.000 alqueires de cerrado, e eles estavam precisando de mão de obra lá. Eu fiquei lá com mais de um ano, e depois, para ajudar, conseguimos pagar toda a dívida, graças a Deus. E depois disso, fiquei na roça e fui procrastinando em relação à educação, me formei depois via CBJ, né? Completei, depois fiz teologia, também fiz publicidade e marketing, né? E agora estou fazendo gestão pública. Mas com 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa empresa registrada, no Grupo Bona, na Farinheira do Bona. Certo. 15 anos eu tenho minha carteira registrada, que me dá orgulho disso, de 15 anos já tinha minha carteira registrada. Depois trabalhei na Indemil, como saqueiro, e depois disso trabalhei por conta, aí comecei a trabalhar por conta, e até que em 2015 para 2016 montei o site Sampaio Notícias. O Sampaio Notícias, bom, é uma trajetória, sim, teve bastante acontecimento, né? Você deu uma resumida, mas a gente sabe da tua seriedade, de você se inseriu no mercado de trabalho realmente para poder ajudar a sua mãe, que estava criando os outros filhos, estava no desespero, né? E aí, 2016... 15 para 16. 2015 para 2016, você montou o site. Como é que... O que te levou para essa área da comunicação? Você veio da roça, você trabalhou como saqueiro, depois trabalhou na Indemil e tal. O que te despertou a comunicação? Porque era um segmento diferente, né, daquilo que você fazia. O que te levou a isso? Todos nós temos alguém que nos inspira. E comigo não foi diferente. Eu, quando ia para a roça, já era adulto, né? Quando já ia para trabalhar no meu serviço, sempre pela madrugada, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, estava ouvindo o Joaquim de Paula. E o Joaquim de Paula era a pessoa mais bem informada da cidade. Sim. Trazia as notícias que ninguém sabia. E aquilo me chamou a atenção, me trouxe assim, meu Deus, como que esse homem tem informação que muitas vezes nem a polícia tem? E naquele tempo não tinha internet, não tinha nada. Só telefone, né? Só telefone. E aí ele me impulsionou aquilo. Meu Deus, como ele pode fazer isso? E um belo dia, por volta de 2009 para 2010, eu mandei um e-mail para ele. Mandei um e-mail para o Joaquim de Paula, que não tinha outra forma de comunicação, né, nas madrugadas, e pedindo para ele quais eram as dicas para montar um blog de notícias, que dele era blog do Joaquim de Paula, né? Não era site, né? Sim. E como é que eram as dicas para montar um blog igual dele e tal. E eu não sei se a resposta dele veio para o spam, eu talvez não tinha conhecimento, que talvez o e-mail que você não recebia vinha para o spam, e ele não me respondeu, eu não tive acesso. E aquilo me fiquei muito, muito chateado, muito chateado. Depois disso, quando trabalhei na Indemil, eu sofri um acidente de trabalho em 99, e nesse período eu fui trabalhar por conta, cuidando de boia fria na roça. E eu lembro que eu fui trabalhar na empresa chamada PepsiCo do Brasil, é uma chips, fui trabalhar de vendedor. Aí eu trabalhei por 3 anos nessa empresa, trabalhei aqui em Paranavaí e fui deslocado para Loanda. Quando eu fui para Loanda, aí que eu me apaixonei mais por notícia, porque eu queria saber tudo de Paranavaí. Eu queria saber tudo o que acontece em Paranavaí, passei a seguir mais Joaquim de Paula. E eu falei, vou fazer um blog lá em Loanda. Eu fiz um blogzinho lá, grátis, mas não deu nada certo, e aquilo está no ar até hoje, não sei como que alguém não tirou. E quando eu vim para Paranavaí, voltei para Paranavaí em 2014, aquilo começou a impulsionar meu coração, e todas as vezes eu impulsionava em relação às notícias, e de que forma que aquela pessoa conseguia notícia. E aconteceu que na gestão do prefeito Rogério Lorenzetti, aconteceu um fato em Paranavaí que todo mundo precisava de informação. Aonde está o radar? Aonde está o radar? Sim. Aonde está o radar? Todo mundo queria saber do radar móvel que estava na cidade. E nós começamos a informar via Facebook. Entendi. Começamos a informar via Facebook. O radar está na Avenida Paraná. O radar está na Distrito Federal. Próximo ali da Gráfica Paranavaí. Porque naquele tempo o povo não respeitava. O radar está na Guaporé. Aí todo mundo queria saber, né? Não era... não queria
burlar a lei. Mas você não estava caguetando nada, você estava só informando. Para que passasse no local com a velocidade permitida. Claro. E todo mundo queria saber. Uhum. E eu comecei a ver que as pessoas tinham sede pela notícia. Certo. As pessoas tinham sede pela notícia para saber mais sobre a informação. E que em 2015, final da gestão do Rogério, para o início da gestão de 16 do prefeito Kaique, se eu não me engano, e eu falei, eu vou fazer um site de notícias pago, correto, tudo dentro das normas certinho. Comecei ali com um site de notícias, todas as informações colocavam ali, tudo organizadas, e veio já para nosso país o WhatsApp, e nós começamos a trabalhar com o WhatsApp daí. Tá, mas hoje você tem vários grupos, né, de WhatsApp, de informação. Quantas pessoas você tem? Você sabe, você tem essa informação? Quantas pessoas você atinge aí em cada informação que você posta, Sampaio? Diretamente, aproximadamente 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. Replicando isso por 3 a 5 pessoas que tem em casa, dá 150 mil pessoas com informação. Quantos grupos são ao todo? 40 grupos e 5 comunidades. 40 grupos? Qual que é a diferença de grupo e comunidade? O grupo, todo mundo participa, dá a sua opinião sobre o acidente. Aconteceu um acidente na Avenida Heitor. O cara estava bêbado. Aí a pessoa comenta. Entendi. E o outro coloca bom dia, boa tarde. A comunidade é só os administradores. Só os administradores coloca somente as informações que querem, como se fosse um site de notícia. A pessoa pode até comentar ou pode ser vedado o comentário, mas a comunidade é algo mais voltado só para informação. Aquela pessoa que não quer toda hora apitando o celular. Mas mesmo dentro dos grupos ali que você autoriza as pessoas participarem também, né, os membros do grupo, tem algumas regras também que devem ser seguidas, né? Se a pessoa infringir alguma regra daquela, ela é excluída também, não é isso? Exatamente. Sobre não informar blitz, né? Não colocar conteúdo adulto, discussões, né? Informações sobre notícias fake. Nós temos algumas regras que as pessoas param seguirem, porque senão eles não fazem parte, né? As pessoas seguem a risca e quando alguém foge dessas regras, ele está convidado a se retirar. Tá, convidado a se retirar. Boa. Ô Sampaio, me fala uma coisa, e como é que você faz a gestão disso aí? Você tem uma equipe? Como você pega essas notícias? O trabalho é diário, começa de manhã. Como é que é o dia a dia, por exemplo, desses grupos de comunidades para atingir esse mundaréu de gente, que são muitas pessoas, né? Se você multiplicar, como você falou, em torno de 150, 200 mil pessoas que estão inseridas dentro desse contexto, que recebem essas importantes informações. Como é que você faz essa gestão aí? Essa gestão eu faço tudo manual, tudo eu que faço. Você que faz? Tudo eu que faço. Eu não tenho, tentei colocar alguma equipe, mas acabou não dando certo e eu faço assim, mas eu faço com muita dedicação, algo que me move a fazer. Eu acordo às 6 da manhã, faço um filtro nas notícias da região Noroeste, esse é meu foco, a região Noroeste, e aquilo que seja estado que é relevante para a nossa cidade. Algo relacionado a Brasil, a exterior, eu não tenho interesse. Por quê? Porque nós queremos saber o que temos aqui na nossa região, o que está acontecendo aqui na nossa cidade, na nossa região Noroeste, que é de importante. Muitas vezes a pessoa não quer saber o que aconteceu lá com o Trump, ou o que aconteceu sobre lá em Israel, quer saber o que acontece aqui na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua, levando informação local. Se a pessoa quiser um pouco mais de informação, ele vai para algum site de notícias já nível nacional, que lá tem todas as informações. Então eu faço esse filtro, muitas vezes as notícias vêm pronto. Por exemplo, nós temos alguns canais de notícias aqui em Paranavaí que eu acabo pegando, Diário Noroeste, alguns portais que nós acabamos municiando. Não em tudo que eles me mandam, eu faço. E algumas notícias eu tenho que fazer, do zero. Aconteceu um acidente, tem que apurar as informações com o bombeiro, propriamente com o SAMU, com as forças de segurança, com a Polícia Militar, para fazer essas notícias. Mas isso é muito bom que eu gosto de fazer. Cara, mas assim, eu até te parabenizo, porque, por exemplo, eu até não sabia disso, né? Mas quem olha, eu participo de algumas comunidades e grupos também, quem vê aquele... Pensa que é uma máquina. Não, acha que tem uma equipe imensa trabalhando já por me trás. Perguntaram isso, né? Me perguntaram. E além disso, nós temos o formato, Ricardo, que é interessante, que quando você ouve uma programação, seja TV, seja rádio, automaticamente, como diz o velho ditado, não existe almoço de graça. Sim. Tem um custo. Se você se dedica ao seu tempo, você tem que deixar de fazer outra atividade para fazer aquilo. E eu comecei a monetizar referente àquilo. Certo. Oferecer
para os anunciantes espaço para anunciar sua empresa, anunciar seu negócio. Em 2015 para 2016, quando eu montei o site, falei, gente, olhava no site, tinha uma empresa, tinha isso, aquilo lá, falei, como é que eu vou começar um site sem empresa nenhuma, né? E convidei alguns amigos para estarem lá, né? Convidei alguns amigos para colocar lá, e foi interessante que teve resultado da divulgação das empresas deles, né? E hoje, desde 2015 para 2016, eu trabalho só com isso e tem dado retorno, graças a Deus, tenho mantido isso e com muita seriedade, com o anunciante, a responsabilidade também com os nossos seguidores que nos acompanham. É um público assim que é fiel, que sempre está consumindo aquilo que nós indicamos em relação aos trabalhos, à alimentação, aos serviços. Isso é muito gratificante. Tá, vamos lá, legal. Você é um cara que a gente conhece já há muito tempo, é uma pessoa bastante ética, bastante séria, tem sucesso naquilo que se propõe a fazer, porque você faz com amor, com dedicação, como você disse, né, e a gente percebe-se aí isso, né, o teu trabalho. É uma pessoa que é abençoada por Deus, aí a gente, né, é nítido, né? E o que te levou para a política? Acho que em 1999 eu sofri um acidente de trabalho, fiquei 4 anos afastado do trabalho, no INSS. E no meu bairro, lá na colonia onde eu morava, tinha um espaço que era voltado para a comunidade, uma associação de moradores. E aquela associação de moradores, naquele momento, estava com mato alto, as crianças já não conseguiam mais fazer prática esportiva, não tinham escolinha, e aquilo começou a me chamar a atenção com aquilo que eu tinha que fazer algo. Era um espaço que era de convivência de toda a comunidade, porém estava em abandono. E eu comecei a procurar os gestores do município, prefeito, secretário de esporte, o que poderia ser feito. E ele disse, tem que se constituir associação, tal. Mas eu falei, eu não quero isso, eu quero só resolver o problema. Certo. Aí foi é mais fácil, né? Não precisa politizar, burocratizar o negócio. Vamos resolver. Vamos resolver. E fui atrás, corri atrás da prefeitura, falei, o que você quer lá? Não quero que passe um trator, quero que faz isso. Nós reunimos o pessoal do nosso bairro, fizemos um mutirão, rastelamos, arrancamos a praga e tal, né? E fizemos tudo isso. E ele falou, e agora, o que vai fazer? Eu falei, não, eu vou dar treino para as crianças. E eu comecei, fui lá, comprei bola, comprei cones, mas não tinha conhecimento da área do esporte, não tinha formação. Mas via, muito como todo homem gosta de futebol, começava a ver vídeos na TV como treinar as crianças, certo. E fui fazer isso. De repente juntou lá 10, 20, 30, 40, 50, 70 crianças, e chegou até o número de 100 crianças, de várias faixas etárias. E você que treinava? E eu treinando eles. E até um dia chamei lá o Miranda estava no Milan, acho que é no Milan, no Internacional, e ele veio dar uma palestra para as crianças lá. Então aquilo foi muito motivador. Interessante que eu recebi um balde de água fria nesse projeto. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, Sampaio, você tem um CREF? Eu falei, o que é isso? Ele disse, é o certificado para você de formação da educação física. É o Conselho Regional de Educação Física. Eu disse, não, nem sabia que tinha isso aí. Ele falou, você não pode treinar ela. Se uma criança se machucar com uma falta ou algo relacionado, você pode responder criminalmente para isso. Aí eu fiquei paralisado. Você estava fazendo aquilo de coração, né? É um projeto maravilhoso, mas que você não tinha certificação para poder fazer, né? Eu falei, não. Aí ele falou, o que a gente pode fazer? A gente podemos conseguir pelo PAC ou pela CP, um monitor que vai lá, ele credenciado tudo certinho, e fizemos. Aí eles conseguiram disponibilizar coletes, bolas, toda estrutura com horário, com profissional. E aí eu fiquei um pouco mais distante do projeto, que não estava perto ali, mas estava acompanhando. E foi muito bom que eu comecei a ver que nós devemos delegar as funções para quem de fato é técnico na área, quem são técnicos na área. E aquele projeto cresceu foi bastante tempo. E depois, em seguida, teve uma eleição para o bairro lá, e o Macalé foi vereador no bairro e me convidou para ser vice-presidente. Nós disputamos e ganhamos a eleição de bate-chapa, ganhamos a eleição. E aí começamos a trabalhar. Ele já estava com uma certa idade, e ele me dava autonomia para fazer tudo. Fizemos reformulação, fechamos o campo de futebol, reformamos todo o campo de futebol, tirando praga, ficou 4 meses parado, consegui doação de água, fertilizante, mão de obra, arrecadamos no comércio doações para poder pagar esse senhor que trabalhava fazendo a capinação, eu também ajudava, e lá não tinha associação de moradores física, o prédio já teve, mas foi cedido para a escola Rotary. Em 1996, o prefeito Terucato
ele começou com aquele orçamento participativo nos bairros. Ele foi até a Coloninha e disse, fez uma pesquisa, o que precisava melhorar no bairro, na Coloninha. Isso era saúde, educação, iluminação pública, segurança e assim por diante. E a população do bairro queria educação, queria escola, mas não tinha escola no bairro. E surgiu a ideia de ceder aquele espaço físico da associação que tinha até o momento para fazer a escola. O Rotary Arenito, que é hoje o nome da escola, se prontificou a ajudar a fazer as repartições e desenvolver esse projeto. E hoje a escola é maravilhosa, foi através da Associação de Moradores. Lá, quando eu era vice-presidente, eu falei para o Macalé, a gente tem que ter associação. E fomos cobrar do prefeito Maurício Macau um local para ter associação. E ele falou assim, como é que eu vou dar algo para vocês se não tem? Vocês não têm comprovação que a associação de vocês foi dada para a prefeitura. Aí eu fui de casa em casa, nas pessoas do bairro, que eu sou muito conhecido e era muito conhecido ali, ia de casa em casa, olha, você tem algum relato, fotos de festas, de aniversário, festividade que teve no barracão da associação? Ah, eu tenho aqui na minha casa, um aniversário que fizemos lá, porque era cedido para a população o barracão da associação. E lá nós conseguimos ver mais ou menos a dimensão daquela parede. Aí levamos para um engenheiro, um arquiteto, e dizer, ó, essa parede quantas lajotas tinha? Aí pegava outro ângulo de outra foto e dizia, ó, tanto. E fizemos lá uma conta mais ou menos, e disse, ó, o barracão mais ou menos era essa quantidade, tinha tantos metros cúbicos, tal, tantos metros quadrados. E aí chegamos no denominador que o prefeito acabou nos auxiliando com uma subvenção, que foi onde começou a construir a sede da associação que tem até hoje. Não está em funcionamento, mas foi. Certo. Idealizamos isso lá atrás. Então foi aí que você começou a ter um gostinho pela política também, em projetos que vinham de encontro com as necessidades da população daquela localidade ali, da Coloninha do São Jorge, né? Exatamente, né? Nós convocamos alguns vereadores para certas demandas que tinha ali, que tinha pouco asfalto naquele local, e nós começávamos a observar alguns vereadores, né? E na outra disputa para a eleição nós fomos de novo para vice-presidente, e depois na outra eu já não estava mais em Paranavaí, que eu fui para Loanda. Quando eu retornei, a associação tinha uma nova disputa de eleição, e ia ter oportunidade. Eu procurei o gestor que cuidava das associações e falou, olha, venceu o prazo em outubro, a associação está sem presidente, vocês têm que formar chapa aí e tal, e disputar. E foi que eu disputei, aí eu formei uma chapa. Tinha um ex-presidente que ele foi candidato a vereador, tinha feito 799 votos, e eu tinha ficado 3 anos fora de Paranavaí. E eu fui disputar a eleição com esse cara que fez 799 votos. E eu usei alguma estratégia de convidar algumas lideranças para fazer parte da diretoria, e lá nós fez um trabalho de visitação no bairro, no posto de saúde, por período daquela busca por voto. Tivemos sucesso na eleição, ganhamos por 500 e poucos votos, por 300 e poucos. Fomos eleitos e começamos a trabalhar com a comunidade. Desenvolvemos ali zumba, torneios de truco, campeonatos, envolvendo a população. Aqueles conjuntos que teve lá no Geraldo Felipe, Francisco de Assis e o três conjuntos. Eles não tinham local de se reunir, porque quando eles receberam as casas, antes de receber eles, eu tinha algumas reuniões para fazer. Nós cedemos para curso, a Toshi fazia muito curso lá. É interessante isso, aquele espaço foi um espaço de convivência da comunidade. Nós usávamos aquele espaço ali, bacana. Aí 15 para 16 eu trabalhei, em 2015 eu trabalhei na Secretaria de Esporte, no último ano de gestão do prefeito do Rogério Lorenzetti, tive um pouco de experiência, contato com o Márcio Leiteiro, e esse é um pouquinho da história que inseriu na política. Cara, é muito bacana isso aí, porque você encarava os projetos, né, as demandas do bairro ali, da população, né? E tentava resolver com aquilo que você tinha, né? Sem receber nada por isso, né? E fazia pelo bairro mesmo, né? Agora a gente vai subir um degrauzinho no nosso bate-papo, já para ano de 2024. Teve 2016. Você quer falar 2016? Quer 16. Então vamos para 2016. Foi onde você disputou a eleição, a tua primeira eleição para vereador, é isso? Sim. Então vamos lá. Qual foi o resultado disso tudo? Em 2016, na verdade, a minha inserção para ser candidato a vereador, ela começou 20 anos atrás, antes de ser eleito. Eu fui ser candidato na primeira vez, me colocar meu nome à disposição para disputar uma chapa. A pessoa me deu meu nome, documentação tudo certinha, no último dia de colocar o nome lá, do que escrever no TSE, não fez.
Meu nome não estava apto. Não sei o que aconteceu. Que ano que foi isso aí? Não lembro qual foi. Foi 20 anos atrás. Então, foi a primeira vez, 20 anos atrás. 2004, né? Por aí. 2006. 2006, 2006. isso. 2006. Não, 2004, certinho. 2004. E na outra eleição, eu estava tudo certo, fazendo esse trabalho já, 2008, né? Eu estava tudo certo para ser candidato. Porém, aí eu tive uma pessoa que é meu líder espiritual, falou, olha, o Luiz Neto vai ser candidato. O Juversino falou, Luiz Neto vai ser candidato, você vai apoiar ele. Né? O Luiz Neto tem mais conhecimento, mais representatividade, não é o seu momento agora. E ele sabe do que eu estou falando. E fui apoiar o Luiz Neto, infelizmente ele fez 233 votos. Ele disse, na outra eleição, nós vamos com você, tá tudo certo. Na outra eleição, tá tudo certo para ser candidato, e ele me disse que, era o momento de nós apoiarmos o Chiroff, que o Chiroff já era vereador, vinha para uma reeleição, tava tudo certo, eu ia ser assessor dele, do Chiroff, né? E assim fizemos. Fiz a campanha para ele, ajudei ele e tal, ganhamos com garantia de um cargo como assessor. Isso não aconteceu, que o Chiroff foi para a Secretaria de Comércio, Indústria e Comércio, e o Mohamed foi para vereador. E acabou não acontecendo aquilo dali. Os planos de Deus, naquele momento, não fluíram para que eu fosse assessor parlamentar. Foi na época que eu fui para Luanda, isso já em 2010, se eu não me engano, que eu fui para Luanda trabalhar na PepsiCo do Brasil, na Elma Chips. E aí, quando em 2012, foi que o Márcio foi candidato a vereador. Aí eu apoiei o Márcio Leiteiro. Então, esses anos sucessivamente, eu não pude ser candidato. Em 2012, o Márcio foi... 2012 com 2016, é isso mesmo. Não, 2016, o Márcio foi candidato a vereador. Em 2020, eu disputei a eleição. Isso. 2020. Você disputou... Anterior. Uma eleição para vereador, você não se elegeu. E a outra elegi. Tá. Mas aí você ficou de suplente também, acho que do vereador Galvão. Sim. Em 2016 eu apoiei o Márcio Leiteiro, infelizmente meu amigo ele não se elegeu, circunstância do momento, hoje a esposa dele é vereadora, um amigo especial. Em 2020 eu fui candidato a vereador. Fui convidado pelo Galvão para fazer parte do União Brasil, fui candidato. Quantos votos você teve? 699, mas com o coração cheio, achando que ia estourar a boca do balão, achando que pelo nome, por todo o trabalho que eu fazia, que eu tinha feito até aquele momento, daria certo. Mas Deus preparou que não era aquele momento. Fiz 699, fiquei suplente. O Galvão me cedeu um mês para assumir como vereador. Fiz um trabalho muito forte naqueles 30 dias, como estou fazendo também. E em 2024, eu fui candidato a vereador. Uma votação extrema, né? Quantos votos foram? 2.408 votos. 2.408 votos para vereador em Paranavaí. Ô Sampaio, me diz uma coisa. Você já parou para pensar assim? A que você atribui esse número expressivo de votos que você teve nessa eleição? É muito difícil você dar a receita do bolo. Porque em 2020 eu achava que pelo conhecimento, pelo site de notícias, pela ajuda humanitária, conseguindo localizar um animal, um pet. Você ia fazer esse número de votos. Lá em 2020 você achava? Achava que 1.200 votos eu faria. Tá aí nessa eleição? Não achava. Achava que estava entre 800 a 1.200 votos. Era meu pensamento que eu estava entre 800 a 1.200 votos e correria o risco de não se eleger. Esse estava no meu coração. Você ficou surpreso com a votação? Muito surpreso, muito surpreso. Interessante que dias antes da eleição, eu estava falando, dias antes da eleição, nós estávamos sentindo para um compromisso, eu e minha esposa, e ela me perguntou: você já falou para Deus o que você quer na eleição? O que você quer? Eu falei assim, já falei para Deus, sim, eu quero me eleger. Ele falou, não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando de quantos votos você quer fazer. Você fala para Deus, porque para Deus nós temos que dar números. Aonde você quer ficar? Você tem primeiro, segundo, terceiro lugar? Que lugar você quer ficar? Em terceiro, em segundo ou em primeiro? Eu disse, tá bom. E eu fui pro joelho, fui orar, falar com Deus, na minha intimidade, falar com Ele. E na outra semana, nesse mesmo percurso, ela teve de novo. Você falou com Deus sobre aquilo? Era uma semana antes da eleição. Eu falei para ela, sim, eu falei com Deus. E ela me perguntou, o que você falou para Deus? Eu disse, eu falei para Deus que eu quero ser o mais votado. Ela deu risada, falou, você é guloso. Eu falei, não, nós servimos um Deus que disse, se nós tivermos fé, nós chegaremos lá, conseguiremos.
Mas no meu coração ainda não estava certo disso, no ego não estava, né? Aconteceu algo interessante que uns dias antes da eleição fizemos eu estava na chapa do prefeito Maurício Guellen e todos os candidatos se reuniram ali na Praça dos Pioneiros, né? E nossa estrutura para disputar a campanha foi assim, não foi bem simples, né? Eu não tive combustível, não tive muita ajuda, assim, e não tive cabo eleitoral, algumas lideranças nos apoiando, porém, as pessoas que estavam lá tinham cabos eleitorais, bandeira, boné, fly, sabe, pessoas patrocinadas, eu não patrocinei R$1. E as pessoas, sabe, pessoas filmando, videomaker filmando, e eu sozinho com a minha bolsa, com a minha motinha, e eu fui saindo assim de próximo das pessoas e aquilo foi fechando meu coração. Eu falei, meu Deus, será que vai dar mesmo essa resposta que o Senhor colocou no meu coração de chegar lá para ser eleito, para servir a nossa comunidade? E aquilo eu fiquei. E eu tentei, depois disso, fui para casa e falei para minha esposa, eu não vou pedir mais voto. Eu vou ficar em casa, eu vou pedir mais voto. E deixa eu quietinho aqui no meu sofá, vou falar com Deus. E aí passou algumas horas, ela veio e me deu minha bolsa com os santinhos, os panfletos, e disse, olha, tá aqui, vai fazer o que você sabe fazer. Tem um povo aí fora te esperando para buscar, para colocar você como vereador. E aquilo me motivou, ela sentou perto de mim, orou, e aquilo me motivou, eu peguei a bolsa, põe nas costas, peguei a motinha e parti. Para fazer campanha. Fazer campanha. Que legal, parabéns. Ô Sampaio, me fala uma coisa, assim, você teve essa votação expressiva, bem distante do segundo mais votado. Esse ano, 15 vereadores tomaram posse, né? Essa votação expressiva que você teve, quando você chegou na Câmara ali, com os 15 eleitos, como é que você se sentiu perante a eles? Teve alguma reação? Como é que foi isso aí? É muito difícil de falar porque eu vejo assim que não teve assim, para mim tudo igual. Eu não vejo pela questão de votos que eu tive, não tem nenhum nível de superioridade em relação aos outros. Particularmente eu. Então vejo que nós estamos todos na mesma régua. No início, as pessoas falavam muito assim, você tem que ser o presidente da Câmara, porque no passado o presidente mais votado o mais votado era o presidente. E naquele momento eu senti que eu não queria ser o presidente naquele momento. Eu queria conhecer o ambiente da Câmara para saber o que é legal, o que é ilegal, o que está acontecendo ali, para que se tivesse algo que estivesse fora do controle, que eu não quisesse participar, que eu não quisesse colocar minhas mãos. Como eu não conhecia o ambiente, nesse momento eu optei para não disputar a eleição de presidência. Certo. Mas fui muito bem recebido por todos, muito respeitado, né, e por onde nós vamos nas outras cidades, os prefeitos nos sempre nos elogiam, falam assim, olha, o vereador, aí o outro fala assim, não é o vereador mais votado. Isso assim enche Já ficou um rótulo, né? Enche o nosso coração e nos motiva a trabalhar pela população, né? Na primeira entrevista que nós demos para a RPC nos perguntou o que esperar do vereador Sampaio. E lá eu falei aquilo que eu faço até hoje, não vou deixar de fazer, que é o vereador pé no bairro, ouvir a população, né, colocar a mão na massa. Está acontecendo uma tempestade na cidade de Paranavaí, está lá no meio da chuva, está tirando o galho da rua, está se importando, colocando no lugar do próximo, que nós como cristãos temos que fazer o quê? Auxiliar o próximo, não mais. Servir, não tem o que fazer. É isso aí. E como vereador é um servidor da população, um servidor. Não é um servidor para estar pagando o talão de água, que no passado fazia isso, para um talão de luz ou dando cesta básica, né? Sou totalmente contra. Mas quando um dia tiver alguma ação, nós estamos ajudando. Recentemente tivemos a ação aí para Rio Bonito, outras ações nós fazemos, né? E temos um trabalho voluntariado muito forte na nossa cidade, porém assim nós estamos para servir, nada mais que isso. Quer dizer, você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia sem o mandato, porém agora com uma representatividade maior, né? Com uma porta maior frente à administração do município, mesmo porque você é um vereador, você está ali para legislar, né? Está ali para fazer projetos, né? Que vão de encontro com a população. Me diz uma coisa, Sampaio, você já falou aí mais ou menos, mas você se mantém em contato com a população, não só agora da tua região ali, que é a Coloninha, o São Jorge, mas em toda a municipalidade e talvez até em outros municípios também,
com um projeto maravilhoso que você desenvolveu e também trabalha paralelo com a tua situação da comunicação. Conta pra gente como que funciona esse projeto que tem ajudado muitas pessoas, restaurado a autoestima das pessoas. Como é que é esse projeto? O Projeto Vida ele começou através de uma fatalidade, de um acidente. Um belo dia, no final de tarde, nós íamos para uma outra localidade e minha esposa tinha estragado o motor do portão nosso, da nossa casa. Certo. E eu coloquei um cadeado no portão, para a gente fechar, e ela fechou com a chave na porta. E a nossa casa tinha cerca elétrica. Ela falou assim, não, eu passo aqui no buraco entre a grade e a cerca elétrica, tá tudo certo, pega a chave. E ela foi tentar naquele primeiro espaço onde tem aquela gradinha aqui, o PET, para não passar, tentar passar. Quando ela relou no choque, eu falei, espera aí que eu vou ver com o vizinho se ele tem alguma vara, algum ferro para poder pescar a vara, a chave lá que estava na porta. E não era tão distante. Casa germinada, não era tão distante. E ela colocou a mão no arame e o choque jogou ela para trás. Jogou ela para trás, ela caiu em cima de um dos pés, o peso todo, trincou o calcânio. Chamamos o SAMU, foi atendida e tal. Fomos para a UPA, teve diagnóstico que tinha fraturado. Passamos na casa ortopédica, compramos uma bota ortopédica. Veio para casa e começou algumas limitações. Ela pegou um atestado de aproximadamente 4 meses, professora, e começou ali as limitações dentro de casa. Porque ela estava sentada no sofá, ela precisava ir no banheiro. Ela ia pulando num pé só, ou ela encostava em mim. Amor, me leva no banheiro. Eu ia levar ela no banheiro. Mas eu tinha minhas atividades, atender cliente, atender pessoas e tal. E aquilo começou, sabe? Às vezes eu estava na cidade, amor, você vai demorar muito? Por quê? Acabou a água aqui, eu tenho que ir no banheiro. Eu tinha que parar tudo e ir lá fazer isso. E eu fui atrás da funerária para pegar um empréstimo de uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, né? Porque até então ela estava tomando banho naqueles banquinhos pretos de loja do Real. E eu fiquei com medo de quebrar o box. Eu sofri um acidente um pouco mais grave. E o pessoal da funerária falou, vai demorar em média 60 dias para disponibilizar, para poder empréstimo para você. Aí fui comprar uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, e aí facilitou com a cadeira de rodas. Ela ia até a geladeira, ia até a porta do banheiro, para tomar banho ela tinha cadeira de banho, pegava ela no sofá, levava lá. E um dia ela estava na frente de casa tomando sol, final de tarde, vendo gente, né, que quando você está afastado das suas atribuições, você quer ver gente. Eu estava vendo gente, claro. Aí passou uma vizinha, vizinha, o que aconteceu e tal? Sofreu um acidente assim, assim. Olha, eu tenho um andador lá que o meu esposo não está usando. Usava, mas não está usando mais. Você não quer para você? Aí ela doeu. Ficou com bota ortopédica, cadeira de roda, cadeira de banho e com andador. Ficou com 4 itens. Ficou equipado ali. Ficou equipado. Só que no período... E aquilo ajudou muito, auxiliou ela até a geladeira, até o banheiro, e deu para ela vida. Esse é o nome do projeto, Vida. Deu dignidade para que ela não precisar que alguém vá lá abrir o portão. Ela poderia abrir. Ir até a geladeira, ir até o banheiro. Essa foi aonde que iniciou. Quando ela se recuperou, aquele equipamento ficou ocioso em casa, ficou parado. E como nós temos os grupos de notícias, ficava sabendo sempre que aconteceu um acidente de moto. E aí talvez a pessoa falando de tal está precisando de tal coisa. E aí precisando da cadeira de roda. Aí você via que a cadeira de roda estava em casa. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer com esses equipamentos? Vou doar para alguém ou vou emprestar? E comecei a emprestar. Comecei a emprestar uma cadeira de roda, uma cadeira de banho, uma bota ortopédica. E as pessoas começaram a doar equipamento para mim. Nossa, pai, minha avó tem debaixo do pé de manga lá, era da minha avó faleceu, nós ficamos com dó de colocar na frente para reciclável uma cadeira de roda, tá? Tá precisando de uns ajustes, de uma pintura, e eu comecei a pintar e colocar o vídeo no Facebook do antes e depois. Você começou a reformar então esses equipamentos, é isso? E o resultado foi muito bom, ficou zero. Mas e começou a chover. Começou a chover de cadeira de rodas e... Olha, eu tenho cadeira de roda, cadeira de banho, Mandioca, Graciosa, Paredes do Norte. Aí você vai e recolhe. Recolhe. E faço a manutenção, recupero, empresto e tal. Compramos algumas, fazemos a campanha do lacre solidário, que é o lacre de latinha de cerveja. Sim. Trocamos por cadeira de rodas. As cadeiras de rodas do lacre solidário nós doamos para a PAI, doamos para a PDE e para outras instituições. E esse número foi tão grande. Hoje nós temos emprestada mais ou menos umas 125 cadeiras de rodas. 125? Emprestada. Temos umas 250 para recuperar. Olha só. Precisando de um barracão para poder colocar isso, não temos condições de pagar, porque todo trabalho é voluntário. Cadeiras de banho, temos umas 80 cadeiras de banho, aí vai muleta, bota ortopédica, bengala, colete cervical, fixador de perna, uma infinidade de equipamentos ortopédicos. E nós,
compramos mensalmente fraldas e também recebemos doação. Então atendemos a população com equipamento emprestado através de comodato. A pessoa usa esse equipamento, nós levamos, não tem taxa de entrega, não tem mensalidade, esse equipamento fica com a pessoa, que nós pedimos da seguinte forma: duas coisas, cuida do equipamento, né, e falar para as pessoas do nosso projeto. Que legal. Então, tudo isso que eu estou te falando, eu falo para a pessoa. Eu estou vendo aqui, bacana esse fly aqui, né? Exatamente, que era o Projeto Vida, que hoje é a Provida, que aí nós constituímos ele como uma associação convalescente, que a convalescente atende pessoas que estão em recuperação de uma enfermidade, de uma cirurgia, e hoje está todo documentado, com o CNPJ, né? Nós temos um número de atendimento, no último ano passou de 1.400 atendimentos, entre novembro de 2024 a novembro de 2025, mais de 1.400 atendimentos. Então é empréstimos de equipamentos ortopédicos sem custo, Projeto Vida. Teve início em 2019, né, e mais de 500 famílias já foram atendidas por equipamentos. Isso no ano passado, que era em 2022 para 23 para 24. Hoje passou de 1.400. Depois da eleição o número aumentou muito. Aumentou, né? Cadeira de roda, cadeira de banho, muletas, bengalas, botas ortopédicas, camas hospitalares e outros. Hoje nós temos 43 camas hospitalares emprestadas de forma gratuita. Nós temos parceria com asilos, com entidades, com asilos da região, algumas entidades do município que fazem hospitais que são particulares, fazem doação, Santa Casa doa alguma coisa também que já não serve mais. Nós reunimos esses voluntários, pintamos, colocamos rodinha, deixamos ele em perfeito estado com o trabalho dos voluntários para emprestar para a população que mais precisa. Ô Sampaio, e hoje qual é a função que você ocupa dentro desse Projeto Vida? Por eu ser um gestor público hoje, participar como vereador, eu não posso fazer parte da diretoria. Hoje o presidente é o Edson Rivelino, é uma pessoa muito capacitada, que nos acompanha já tem um bom tempo, coordena todo o projeto, porém eu sou voluntário. Sou voluntário, ajudo no projeto, estou participando constantemente nas ações do projeto, nas recuperações, nas entregas, nós fazemos isso praticamente todos os dias para atender a população. Os voluntários, cada um trabalhando nas suas frentes, porém nós temos a coordenação do nosso presidente, que é o Edson Rivelino. Que bacana. E me fala uma coisa, esse projeto aí, vocês se reúnem para fazer essas reformas, como é que vocês atuam isso aí? Você falou que existem voluntários, mas e onde que é feita essas reformas, onde que é feita essa troca de equipamento que leva, que busca, que guarda? Você tem algum local já? Hoje nós temos um espaço cedido, que é um espaço bem menor, mas já está cheio, lotado. Nós não temos um barracão ainda. Nós tínhamos a intenção que essa associação regulamentada pudesse pleitear junto ao município um espaço que o município não estivesse usando para ceder para essa entidade que faz um trabalho fantástico na cidade. Porém, hoje nós temos um espaço cedido, e quando nós vamos fazer algum mutirão, nós reunimos os voluntários nesse local. Aí lá, geralmente são pessoas e o projeto também não tem máquina de solda, não tem ferramentas, e cada um deles se voluntariam levar uma máquina de solda, uma lixadeira, uma parafusadeira, e vamos todo mundo para lá, passar um dia, né? Lá compra uma carne, e passa um dia, geralmente um feriado, né? Um feriado ali que todo mundo pode fazer, final do ano agora vai ser meio complicado. Mas aí recupera lá, por exemplo, 5, 6, 7 camas hospitalares, 10, 15 cadeiras de rodas, e aquilo daí fica marcado na história, né? Porque é muito gratificante, né? Então a intenção era pleitear um espaço, mas hoje nós não temos esse espaço. Que bacana, parabéns pelo projeto, né? Você, toda a equipe de voluntários, a diretoria, né? A presidência aí que faz esse trabalho realmente. A gente é um trabalho que, como a gente já disse, né? Além de ajudar, eleva também a dignidade das pessoas. Antigamente a gente via, quando estava no rádio, as pessoas ligavam lá, eu estou precisando de uma cadeira de roda, anuncia aí se alguém tiver, doa pra gente, estou precisando de uma muleta, um par de muletas, anuncia aí, né, andador, e a gente vê que você hoje está fazendo esse trabalho, né? Junto com toda a equipe de voluntários, né, desse projeto que você idealizou, né? É um vazio que existia que talvez hoje não exista mais na cidade de Paranavaí. É só para Paranavaí ou para a região também, Sampaio? Nós já atendemos, inclusive nós temos camas emprestadas em Maringá,
Temos camas em Alto Paraná, temos camas em Amaporã e também temos em Paraíso do Norte, alguns equipamentos, né? Falando cama, mas temos alguns equipamentos. Mas hoje nós não conseguimos mais. Certo. Porque a fila é muito grande de espera. Muitas vezes nós, por exemplo, tem um equipamento que vai buscar lá em Maringá. A pessoa muitas vezes vem em busca. Mas quando o aparelho disponibiliza, a pessoa não se prontifica a buscar. Aí você tem um custo de tempo e deslocamento para buscar. Então hoje nós atendemos exclusivamente Paranavaí, mas com o coração doendo, porque todos são irmãos, todos precisam de auxílio, né? Sim. Então eles assinam um termo de comodato, tudo certinho, mas é interessante dizer que todos os nossos voluntários estão imbuídos nisso, né? Que com esse trabalho de voluntário de estar servindo aí, mas hoje nós atendemos exclusivamente aqui, a nossa cidade, e ainda existe uma fila de espera. É gratificante dizer que muitas pessoas entram em contato conosco para poder doar. Olha, infelizmente, um familiar meu faleceu, estou com esse equipamento aqui em casa e a gente sabe que você faz esse trabalho bacana, que a sua entidade que você representa, que você participa, o Aprovida, que é o Projeto Vida, ele vai cuidar bem desse equipamento, vai atender pessoas, então a gente vai doar. Tem pessoas que já doaram todo o kit completo, cama hospitalar, cadeira de roda, cadeira de banho, andadores e tudo mais, e hoje se tornou uma referência. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos planos funerários que fazem empréstimo para as pessoas que são associadas. Muitas vezes, a maioria das vezes que os planos funerários não têm, eles entram em contato conosco, falam, a pessoa passou o contato seu dizendo que você poderia ter. E aí nós atendemos de mesma forma, mas não cobramos taxa nem para entregar, não cobramos taxa nem para emprestar, nada disso, nem para recolher equipamento, né? Graças a Deus, Deus tem nos mantido, dado força para seguir. Os voluntários também têm trabalhado propriamente com seus veículos, cada um fazendo aí o seu trabalho no voluntariado, sem receber combustível, sem receber nenhum tipo de verba para isso. Vale lembrar que nós não recebemos nem do Estado, nem do município, nem do governo federal, nenhum tipo de ajuda ainda, né? Mas assim, hoje o projeto ficou tão grande que nós precisamos organizar, ele está sendo organizado para pleitear, receber auxílio do município, um espaço, quem sabe participar das políticas da assistência social, receber auxílio do governo estadual para atender mais pessoas. Aí quem sabe nós conseguimos atender a região Noroeste, com outros planos, né? Em Maringá tem uma associação convalescente também que ela atende vários municípios, mas eles recebem auxílio do governo do estado e também do governo federal. Isso é importante porque as pessoas necessitam desses projetos em outras cidades. Nós não estamos negando ajudar, simplesmente nós não conseguimos. Se nós formos atender uma cidade, por exemplo, de Querência do Norte, já mandamos camas hospitalares para São Pedro do Paraná. Certo. Só para você ter uma ideia, mais de 150 quilômetros. E para buscar esse equipamento, um deslocamento praticamente de meio-dia, para ir e voltar, não se negando a isso, mas aqui tem vezes que nós temos fila de 5, 6 pessoas aguardando. Então hoje nós focamos apenas em Paranavaí para fazer um atendimento com excelência, humanizado, em respeito a todos. É isso aí. Parabéns pelo projeto. Agora me fala uma coisa, nós estamos praticamente já finalizamos o ano de 2025, está vindo aí o ano de 2026, né? Nós temos o ano todo pela frente, 2026 é um ano importante, inclusive a nível de eleições para o nosso estado, para o nosso Brasil, né? Como é que você viu o seu primeiro ano de mandato como vereador em Paranavaí, o vereador mais votado na última eleição, e o que você espera para o ano que está vindo aí, o ano de 2026, dentro do seu mandato também? Eu quero enaltecer a abertura que o prefeito Maurício Guelli deu para todos os vereadores, para os 15 vereadores. Sim. Sempre no diálogo, sempre ouvindo os vereadores, sempre abrindo as portas junto ao secretariado. E o primeiro ano foi um ano de bastante resultado. A gente tem que entender que, às vezes, frustra quando você entra na política e você acha que as coisas acontecem muito rápido. A população, hoje eu ter votação em todos os bairros de Paranavaí, só não tive votos em 2 urnas, no distrito da Piracema e também lá em Quatro Marcos, que é o deputado José Afonso. Só nessas 2 urnas não tive. Então tem representatividade em toda a cidade. Certo. Pela notícia, pelo projeto, pelo trabalho social, tem representatividade em toda a cidade. Automaticamente eu sou procurado por toda a cidade, sim, pelo problema no bairro, talvez pela acessibilidade que as pessoas têm o meu contato, me ligam, mandam mensagem, olha Sampaio, na minha rua acontecia boca de lobo, quebra-mola, iluminação, e nós não negamos isso. Eu sou o único vereador em Paranavaí que tem o gabinete virtual, ou seja, além das pessoas estar fazendo contato comigo, com o gabinete, também tem o gabinete virtual onde as pessoas podem fazer essa solicitação via gabinete, além de ter o gabinete físico.
Tivemos algumas conquistas nesse ano, principalmente na área estadual. Temos uma parceria com o deputado soldado Adriano José. Antes mesmo de assumir o mandato, ele já tinha acreditado ao nosso nome 1.200.000 para a reforma de escolas estaduais aqui em Paranavaí, e já no início do mandato mais 5 milhões. E recentemente, como representatividade aqui em Paranavaí, a estrada ali, que é a antiga estrada do São João, que é basicamente 8 milhões. Agora, na última semana, um veículo para saúde, uma ambulância, e também verba para castração animal. Então nós temos uma representatividade muito boa referente, respeitando que no nosso município nós temos o deputado Dr. Leondas, que faz um trabalho brilhante, porém eu já tinha um compromisso que na época, quando eu me aproximei, através do Lucas Baroni e do soldado Adriano José, o Leondas ainda não era deputado, ele era suplente. Certo. Então nós temos essa ligação, ele é um deputado que tem trazido bastante recurso para a nossa cidade, automaticamente isso tem refletido bastante. Tem muitas coisas que nós não vamos anunciar ainda, porque ainda não passou por licitação, mas que já está na conta do município. É muito, muito importante ter esse trabalho também, que trazer recursos para o município, para que o prefeito desenvolva bem a cidade. O prefeito Maurício Guelli está com uma administração bastante séria, bastante trabalhando junto para a comunidade para desenvolver. Mas eu vejo assim que muitas vezes sai do normal, você vir do anonimato para você assumir a Câmara e achar que, olha, eu queria que fosse, o morador me pedir um quebra-mola. Por que esse quebra-mola não sai? E nós ficamos frustrados. Tem quebra-mola que foi protocolado um pedido dia 6 de janeiro, dia que nós assumimos. Dia 1º de janeiro, já nos primeiros dias, e até hoje não saiu. Por que essa dificuldade? Nós temos que entender que alguns lugares têm mais necessidade, não vou dizer que é um lugar mais importante, mas talvez tenha mais fluxo de veículo. Então tem pedido que às vezes a pessoa, questão de boca de lobo, olha, preciso colocar essa via só de uma mão, então tem muitos projetos. Mas assim, nós temos apresentado alguns projetos que enchem o meu coração referente à melhoria do nosso município no contexto macro, de crescer por toda a cidade. Paranavaí mais limpa. Eu sou um vereador que trabalha em algumas frentes em relação à questão ambiental, questão da acessibilidade, questão do idoso e também da saúde. Então são meus 4 pilares. A questão ambiental, apresentei o Paranavaí mais limpa, onde nós desenvolvemos alguns mutirões. Eu tenho trabalhado muito em relação à questão ambiental também. Apresentei o banco, o projeto de compostagem no município, que em Floraí tem, para utilizar essas folhas que são cortadas dos nossos canteiros, das árvores, para fazer um adubo orgânico, para poder utilizar tanto nos nossos canteiros centrais e também servir a comunidade dos pequenos produtores. Em relação da acessibilidade, estamos trabalhando muito forte, um plano de acessibilidade na nossa cidade, referente às calçadas, referente aos idosos. Estamos também buscando, fui em Curitiba já 2 vezes, buscar junto ao governo estadual o condomínio do idoso, políticas públicas que venham auxiliar os nossos idosos. Nós estamos com uma qualidade de vida muito boa e automaticamente a longevidade, as pessoas estão vivendo mais. Claro. E em relação à saúde, nós somos hoje a pasta que mais tem reclamação e mais demanda é a saúde. Nós temos trabalhado muito isso, inclusive apresentei um projeto de lei que é o Agenda Fácil Paranavaí, que a pessoa lá no seu aplicativo faz agendamento, não precisa de madrugada, no sereno, na chuva, está em apreciação pelo Poder Executivo, vai passar na Câmara, depois segue para o Poder Executivo. Esse projeto já existe em São Paulo, em Curitiba. Hoje nós fazemos a renovação da carteira da CNH, faz pelo celular, faz o agendamento de vista, depois faz o exame lá no Detran, tudo online. Porém, nós não temos essa facilidade com nossa consulta. O idoso, a mãe grávida, a pessoa que está com Covid ou com alguma gripe, doença gripal, está indo para a fila, às vezes contagiando algumas pessoas. E com esse aplicativo, resolvia tudo isso. A pessoa que precisa remarcar um exame, ele marca um exame, marca a consulta. Por exemplo, a consulta ficou marcada para 10 horas. Às 9h30 ele tem que estar lá para fazer essa triagem, fazer o peso, fazer a aferição da pressão. Para 10 para as 10 ele está disponível para o médico. Vai diminuir água, uso de banheiro, uso do espaço físico e otimizar o atendimento público. Então esses são os nossos 4 pilares que nós estamos trabalhando. Eu sei que tem muita coisa para trabalhar na cidade de Paranavaí e o vereador ele acaba sendo um poliglota, né? Acaba fazendo todas as áreas, né? Isso que eu ia te falar. A gente já está o Rogério está avisando ali que o tempo está quase se esgotando, mas eu tenho 3 perguntas para fazer para você. Vamos lá. 3. A primeira, eu gostaria que você falasse de forma resumida
que tem uns e outros aí, né? A gente sempre escuta, vereador só trabalha de segunda-feira. Ô, meu amigo, para de falar besteira, rapaz. Ô, que isso, né? Qual é a rotina de um vereador, ô, Sampaio? Como é que funciona o trabalho do vereador durante a semana? Menino, eu vou falar por mim, nós temos 15 vereadores, todos eles estão trabalhando, cada um na sua frente, cada um Sim, atendendo claro. o seu nicho, a sua população, um na área da saúde, outro esporte, e assim por diante, no seu bairro. Minha rotina, 6 horas da manhã já estou atendendo a população, faço muito trabalho de rua, visitando os bairros e sempre levantando as necessidades e algumas pessoas acham que trabalha só na segunda-feira e eu estava no meio dessas pessoas. Você achava isso? Eu achava com certeza, Então, eu falei... A população com certeza. Mas hoje eu não sou um blogueiro que mostra ali a vida do dia a dia. Eu espirrei. Fui no banheiro, não faço isso. Mas vou comer aqui um ovo e um feijão. Não sou isso. Mas eu mostro minhas atividades durante o dia e eu criei um respeito da população. Certo. Onde eu chego na população, as pessoas falam, esse trabalha, está representando bem, não arrependi do meu voto. É tudo aquilo que eu fazia antes de ser vereador, a única diferença é que agora estão me pagando. Melhor. E aqui eu quero falar o valor do salário do vereador, que muitas pessoas falam, tá ganhando 20 mil, 30 mil, 15 mil, 12 mil, né? Hoje, líquido no salário do vereador sobra 5.578. Esse valor não é um salário ruim, tá? Referente ao salário mínimo, mas para deixar bem claro, que nós estamos trabalhando pela população de Paranavaí. Claro, com certeza você não vai conseguir atender todos, né? Por essa acessibilidade do Sampaio, de ter essa facilidade de estar com o telefone à disposição, uma pessoa de fácil acesso, sou muito procurado. E eu tento atender todos com o maior carinho. A gente sabe da tua dedicação, do teu carisma, da tua atenção com o munícipe da nossa cidade aí, Sampaio. Isso aí é inegável, né? Você não precisa nem falar isso aí. Mas, como você disse, a gente não consegue atender todo mundo, né? Vai dentro do possível, né? Dentro do limite humano também, não é verdade? Segunda pergunta. Você pretende disputar outros cargos ou você pretende ficar na vereança? A política, ela vem de momento de oportunidades. Eu tenho no meu coração a projeção, mas tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Qual seria essa projeção? Acredito que pulsa no meu coração um dia ser prefeito de Paranavaí, mas respeitando o momento das lideranças que estão em ascensão. Esse é meu coração. Não tenho desejo de ser candidato a deputado estadual, federal, não tenho desejo nisso. Mas meu desejo é um dia de servir minha cidade como prefeito. Não sei se daqui 4 anos, não. É o tempo do nosso prefeito Maurício Gellen para uma reeleição. Mas futuramente, não sei se daqui 10 anos, daqui 8 anos, não sei, é lá. Mas eu tenho vontade de servir a população como prefeito no executivo. No executivo, essa é a minha vontade. Isso está no seu coração. Está no meu coração. Você vai pedir para Deus? Vou pedir para Deus. E ele atende. E a última? Terceira pergunta. Essa aqui eu quero que você fale com bastante sinceridade, como você é sempre, né? Que conselho você daria para alguém que pensa em entrar na política com propósito e responsabilidade? Essa eu quero falar para você. Vai lá. Falar para você que está me vendo nesse momento. Não espere as coisas acontecer. Faça elas acontecer e não deixe para o último momento. Eu vi muitas pessoas falarem de política que só chegava na eleição só no último ano. De 4 em 4 anos. 4 em 4 anos. Não deixe as coisas por último. Um exemplo, se você for plantar uma roça de mandioca para cultivo doméstico ou para produção, se você deixar de cultivar ela, o cultivo vai ser menor, porque o mato vai acabar abafando. E automaticamente você não aproximar das pessoas, você não vai ter êxito. Então, se dedique, se aproxime da população, tenha no seu coração servir o próximo, seja com um projeto social, se importando com o próximo, que a política hoje ela está assim, a população não está mais boba. Hoje, com a abertura através do celular, através das redes sociais, a população está vendo tudo. Está vendo quem está colocando lá na rede social só fazendo merchandising. Fala, a pessoa colocou isso, mas não é verdadeiro isso. A gente sabe da rotina que não é do pega, que não vai mesmo. Mas é importante você sempre estar com o coração voltado para a população servindo, principalmente ser sério nas coisas e falar com Deus, servir a população. Porque, como eu disse aqui antes, nós estamos aqui para servir
servir a nossa cidade. Eu não sou cidadão nascido em Paranavaí, mas eu amo essa cidade de paixão. Até esses dias atrás, uma pessoa estava falando bem assim, você vai falar tal coisa de Paranavaí, você sabe que Sampaio é apaixonado por Paranavaí. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por Paranavaí, eu quero que a nossa cidade cresça, se desenvolva, e eu não consigo entender, não vou dizer desse momento agora, mas de outras gestões anteriores, que pessoas torciam contra. Imagina que eu sou flamenguista, que graças a Deus estou no auge aí. Com campeão brasileiro e da Libertadores. Não consigo entender um torcedor do Flamengo torcendo contra. Você acha? Não quero. Então imagina que nós estamos na cidade, eu torço pela minha cidade e eu torcer contra a cidade. Ah, mas eu não votei no prefeito Maurício Guedes. Não importa, nós estamos agora, ele que está o nosso maior, o nosso líder, a nossa liderança. E a Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas lideranças. Com certeza. Municipais, estaduais e federais. É a nossa liderança. Foi constituída por Deus, pelo voto, pela democracia. Então, assim, se importe com o próximo, se coloque à disposição para servir. Esse é meu conselho. Que bacana, Sampaio. Cara, foi muito legal falar contigo, trazer um pouco da sua história, trazer um pouco do seu projeto aí, que com certeza você idealizou e junto com o presidente aí da Aprovida, né? Você como voluntário também trabalha, né? Ajudando essas pessoas, essas famílias. Você no cargo de vereador também, se preocupando junto com o prefeito Maurício Guedes, se preocupando sempre com a nossa cidade, sempre com o bem comum da nossa cidade. E eu falo você, o prefeito Maurício e também os demais vereadores, né, que a gente vê... Uma nova safra, né? É uma nova safra e bacana a união da Câmara, né, em prol do município. A gente não vê racha, né, que tinha antigamente. É uma Câmara realmente que trabalha junto com o Executivo para o bem comum do município de Paranavaí. Então, parabéns por tudo isso que você tem feito. Eu tenho certeza que isso só vai trazer realmente bons resultados, boas colheitas, tanto na sua vida como pessoa, tanto na sua vida como cristão, tanto na sua vida, na sua vida da política. Então, parabéns por tudo que você é e por tudo que você tem feito pelo município de Paranavaí e pela comunicação também na nossa cidade, meu irmão. Eu que agradeço a Deus a oportunidade de servir, eu agradeço o espaço. E logo no início do mandato, uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha, me falaram para mim que essa ajuda que você fazia através do projeto, e esse gás que você está nos primeiros meses de mandato aí, vai acabar. Você participou do projeto, era só para ganhar a eleição, que você não vai continuar fazendo. E esse gás aí que você está como vereador vai acabar. Vai acabar. E eu vejo assim que quando nós encontramos uma pessoa que precisa de uma atenção, seja um morador de uma vila rural, seja uma pessoa de um bairro que precisa de uma atenção, quando alguém precisa de um auxílio através do nosso projeto, aquilo me comove. Meu carro está cheio de equipamento, né? E a gente está para servir, né? E é interessante que Deus nos colocou nessa missão. Tem outras pessoas que têm outras missões. A missão de orar para alguém no hospital, de orar para alguém na cadeia, não é o meu perfil. Cada um tem sua fase. Sim. Mas é importante que você faça. E eu, nesse momento, estou vereador. Eu não sou vereador de Paranavaí. Eu estou. Então, eu estou passando nesse momento para servir a nossa cidade. Não sei qual o meu destino na política de Paranavaí, se vai ser só um mandato. Não sei o que Deus coloca no meu coração. Se vai ser mais mandatos, não sei. Mas uma coisa é que eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Aquilo que Ele me direcionar, pedir para que Ele venha me afastar das coisas ruins, para não entrar em coisas erradas e servir a nossa população com dedicação, com amor, com políticas públicas, com pessoas sérias, né? E quero já parabenizar os nossos vereadores. Estamos com um grupo coeso, muitos trabalhos, muitos projetos na Câmara Municipal, muitas comissões trabalhando, as comissões se debruçando sobre os nossos projetos, o nosso presidente Carlos Augusto, e parabenizar a todos aí por esse trabalho e crescer na nossa cidade aí. Irmão, parabéns, obrigado por ter vindo, doado um pouco do seu tempo para a gente aqui no nosso podcast, no nosso Fixcast, e desejamos, em nome do Felipe, em nome de toda a equipe aqui da Fix, sucesso para você, sucesso para toda a Câmara de Vereadores, né? Mencionando o presidente aí, o Carlos, sucesso também junto aí aos projetos, né? A administração de Paranavaí, o prefeitão Maurício Guedes, que tem feito um trabalho extremo aí para toda a cidade, né? Parabéns. Aliás, o Natal ficou maravilhoso, né? A cidade linda mesmo. Trazendo Papai Noel na prefeitura. Coisa linda, destaque a nível de estado, a nível de Brasil. Parabéns aí a todos os entes políticos do nosso município de Paranavaí. Agradecemos a sua
presença, né, a sua audiência nesse episódio, a você que nos assiste pelo YouTube, a você que nos ouve pelo Spotify, junto com o nosso vereador, o mais votado na última eleição aqui de Paranavaí, o Sampaio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!